Bom dia, irmãos. Bom dia, que bom reencontrá-los novamente. Estivemos visitando, por várias igrejas nesse call que nós tivemos. Visitamos muitas igrejas que estavam realizando o discipulado em seus ministérios. E como o fruto desse ministério é grande, a gente observa por cada um dos membros que está servindo nessas igrejas, como é semelhante como a nossa igreja Água Viva. Pessoas que estão sempre dispostas a servir. Não é verdade, irmão? Poxa, amém. Vocês não estão dispostos a servir, irmão? Pessoas que estão sempre alegres e contentes. Você sabe que Oriental é um pouco fechado, Mas igrejas que fazem discipulado, elas são sempre alegres. Veja o rosto do teu irmão nesse momento, como ele está alegre de poder estar aqui. Olha a alegria do teu irmão. Não é imensa a alegria, veja. E visitando muitas igrejas, como pude sentir, como Deus é maravilhoso, Deus ultrapassa todos os limites da cultura, da língua, e da raça, fazendo com que nós possamos servir a um único Deus. E os pastores que estiveram lá experimentaram realmente dessa graça maravilhosa através dos momentos que passaram. Mas, mesmo que haja muitas igrejas bonitas, igrejas legais por aí, eu fico muito contente em poder retornar à minha igreja, a Igreja Água Viva. Poxa, amém, obrigado, irmãos, amém. Que bom que está todo mundo feliz. Voltar à igreja é uma alegria imensa, voltar e ver os nossos irmãos, que estão ali sempre orando e lutando a cada dia para manter a palavra do Senhor e cumprir nela e obedecer à vontade de Deus. E como várias igrejas a gente observa, é necessário nós também observarmos a nossa igreja, como está a saúde da nossa igreja. Chegamos a uma certa idade em que os homens e as mulheres é necessário que façam alguns exames de saúde. Até houve uma campanha do câncer de mama recentemente, muito forte, divulgada por aí. Chegamos um momento que é necessário que nós verifiquemos a nossa saúde, nosso estado físico e mental. Da mesma maneira, nós devemos, em um momento da nossa vida espiritual, verificar como está a minha relação com Deus, como está a minha relação com o Senhor. E a partir da palavra de hoje, eu gostaria de compartilhar, através de algumas questões, como nós devemos então viver, as perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos, para diagnosticarmos aquilo que nós estamos tendo, ou aquilo que nós não estamos tendo em nossa vida. Um dos primeiros pontos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o seguinte: observar se realmente estamos orando dentro da nossa comunidade. Será que há uma oração dentro da nossa comunidade? Irmãos, eu fiquei muito feliz em poder receber, através do WhatsApp, quando estava na Coreia, os irmãos, foto dos irmãos orando, e intercedendo por nós. Foi uma alegria imensa, porque através dessas orações, irmãos, eu consegui forças para continuar a trabalhar, porque vocês devem saber que o fuso é de 12 horas. Imagina, 12 horas de fuso. Hoje eu acordei às 2 horas da manhã, e estou até agora assim, online. Imagina, o fuso horário foi difícil, o fuso horário. Já me dá o sono, já estava o sono cansativo a viagem, 27 horas de voo, fora todo aquele tempo que nós passamos. E logo que chegamos, fomos para a fronteira das Coreias. Eu nem estava me adaptando ainda e já falaram para fazer traduções. E os irmãos que estavam lá todos empolgados, todos felizes. Aqui é a fronteira, irmãos orem. E eu traduzindo, eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas a empolgação das pessoas era tamanha, dos irmãos que estavam nos servindo lá. E assim, eu fiquei pensando, poxa, estou tão cansado, eu queria uma cama para descansar. Eu queria poder entrar em algum lugar, tomar um banho, porque, poxa, irmãos, 27 horas sem tomar banho, imagina. Imagina a situação, o cheiro. Eu me sentia um nojento. E ali estava perante as pessoas, depois a vontade de tomar um banho era imensa e fiquei pensando, poxa Deus, como é que eu vou conseguir superar toda essa situação, todas essas dificuldades que poderão vir a surgir
através desses 15 dias que eu estarei passando aqui na Coreia. E naqueles momentos eu recebia o quê? As mensagens de oração dos irmãos. Espetacular, irmão. Parece que Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso, né? Ele, no momento em que eu preciso daquela motivação extra, Deus estava ali dando a mensagem através dos irmãos de que estavam orando por todo o nosso ministério, para que tudo desse através da vontade do Senhor. Eu ficava feliz demais e motivado mais uma vez. Poxa, eu tenho que continuar. Eu não posso cansar já desde o início, eu tenho que me levantar, erguer minha cabeça e começar a trabalhar com toda a força. Irmãos, a oração tem poder, irmãos. A oração move, transforma as nossas vidas. A oração levanta o cansado. A oração realiza milagres. Aquilo que nós não acreditamos que podemos fazer com as nossas forças, Deus, através da oração, Ele realiza na tua vida, irmãos. E veja como está a oração em nossa igreja, em nossa vida espiritual. Como tem sido a sua oração diária com Deus, a sua comunicação com o Senhor. A comunicação é essencial para nós. Até os animais se comunicam. Imagine nós, o quanto nós necessitamos dessa comunicação. Aos irmãos que já namoraram, né? Já são casados agora. Lembra daquele dia em que você encontrou a sua amada pela primeira vez? Ou seu amado pela primeira vez? A vontade que você tinha de querer continuar a conversa com essa pessoa? Ou não foi assim? Acredito que todos tinham vontade de conversar. Você quer conversar todo instante. Você não quer sair daquele momento ali. Você começa a caçar assunto. Você começa a inventar coisas para continuar a prolongar essa conversa, irmãos. Não é verdade? Da mesma maneira, a nossa comunicação com o Senhor, essa intimidade, nos leva a querer buscar mais e mais esse momento íntimo com Deus. E Pedro fala, é necessária a oração para você poder superar todo esse sofrimento, esse momento difícil que você passará por este tempo, nesse mundo. O quanto você tem orado, irmãos? Qual é a sua intimidade com o Senhor? A oração, irmãos, é o termômetro da sua vida espiritual. A oração indica como você está no seu termômetro com a relação com Deus. Será que está bem quente? Ou está bem fria? Ou anda morna? Não existe pior coisa do que uma relação morna, né, irmãs? Não é verdade? A nossa relação com o nosso marido quando está morno, não é nem frio nem quente, é morno, é pior. A nossa relação com o Senhor através da oração tem que estar mais próxima a cada dia. A oração é a respiração, é o respirar do cristão perante a Deus. Se você não respira, irmão, você morre. E por isso que Pedro enfatiza tanto. Diz o versículo 7, ora o fim de todas as coisas está próximo. Ele está falando, o fim de todas as coisas está próximo. E o que ele diz para que nós façamos? Ele diz, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. O momento que nós vivemos hoje em dia, o caos que nós enfrentamos no nosso dia a dia, Pedro deixa bem claro, sem oração não há como você superar esses problemas. Sem a oração não tem como você sobreviver a essas situações. E por isso é importante diagnosticarmos a nossa vida espiritual. Será que realmente estou orando todos os dias? A minha comunicação, a minha intimidade com Deus, como tem sido? Gostaria de todo o coração que todos os membros da igreja, da nossa igreja Água Viva, tenham uma vida diária de oração com Deus. Uma comunicação diária com Deus. Uma conversa com o Senhor. Imagina, que maravilhoso você poder conversar com Deus. Veja Jesus. Jesus, em seus momentos de dificuldade, nos momentos em que se encontrava numa encruzilhada, ele sempre buscava em oração, buscar ao Senhor. Até Jesus orou, irmãos. Até Jesus orou. Quem somos nós para então não orarmos? A vida de oração nos leva a um crescimento espiritual, irmãos. É o que nós devemos lembrar. Se você não tem uma vida de oração, não há como não crescer espiritualmente.
Não basta apenas conhecer a palavra de Deus, é necessário colocá-la em prática através da oração em sua vida. E por isso que Pedro está falando, você tem que orar. Orar, irmão, vigiar, porque esse tempo que você está vivendo, você necessita de oração, mais do que nunca. E por isso eu peço a todos os irmãos que estejam orando todos os dias. Se você não tem orado, irmãos, vamos começar. No discipulado nós temos um momento em que nós marcamos um tempo para orar com Deus. A gente pede para os irmãos que não iniciem com 1 hora por dia, prometendo 1 hora por dia. Imagina, você mal sabe andar e você já quer correr 1 hora por dia. A gente pede para os irmãos do discipulado, ore, comece por 5 minutos ao dia. Irmão, você acha que 5 minutos é curto? Tenta orar 5 minutos no começo, como é difícil. Você olha, você inicia a oração, você olha o relógio, pensa que passou 5 minutos, ainda passaram 2 minutos apenas. Já fiz isso, já estou falando porque é experiência própria. Você olha no relógio, ainda são 3h40. 5 minutos, parece uma eternidade na oração. Por quê? Você não está acostumado a orar. Aqueles que estão acostumados a se ajoelhar perante Deus, oram horas e horas, irmãos. Quantos relatos nós temos de pessoas de grande oração? Pessoas que oram 5, 6 horas por dia. Imagina, 5, 6 horas por dia em oração. A oração é o respirar do cristão. A oração nos dá a vida. A oração é a comunicação com o nosso Deus. E por isso que Pedro enfatiza tanto que você esteja orando. Orando nesse tempo de tempestade, nesse tempo de caos que nós vivemos no nosso dia a dia. E por isso peço aos irmãos, orem. Orem e busquem o Senhor. Em segundo lugar, a questão que nós podemos julgar para nós mesmos é, será que nós temos nos amado uns com os outros intensamente? Se é que nós temos amado uns aos outros intensamente, irmãos. Porque a palavra diz no versículo 8, veja, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Veja que importante é a palavra que Pedro cita aqui. Primeiro ele cita a oração, e em segundo lugar ele cita o amor intenso. Não é qualquer tipo de amor, irmãos. Ele fala sobre um amor intenso. Esse tipo de amor não é o amor de Eros que eu estou falando, o amor ágape, o amor de Deus. Será que nós temos tido esse amor intenso em nossa comunidade, em nossa igreja, irmãos? Será que você tem amado o teu irmão intensamente? A diferença entre a igreja e uma empresa, por exemplo, irmãos, está no amor de Deus. Está no amor de Deus. O amor que nós temos, o amor de Deus, faz com que o nosso relacionamento seja através deste amor. Nós não nos relacionamos uma hierarquia de relacionamento, você é o chefe, você é meu pupilo, ou você tem que me obedecer, meu vassalo, o senhor feudal. Não é nessa relação que nós temos. A relação que nós temos dentro da igreja, irmãos, é uma relação em amor. Imagina que não há amor dentro da igreja. Imagine que um casal se casa sem amor. Já é um escândalo imenso. A gente vê reportagens que pessoas casam por interesse. A gente fica escandalizado. Não é verdade, irmãos? No tititi da vida, a gente vê nas novelas pessoas que se casam por dinheiro, pessoas que casam por interesses, pessoas que casam pelo poder. A gente fica indignado. Mas quanto à igreja, irmãos, e você tem ficado indignado com a igreja, que não tem praticado, não tem tido amor para com os irmãos? Cadê a sua indignação? Cadê o teu amor para com o nosso irmão ao lado? Muitas vezes nós somos muito formais. Eu acho que vocês, os irmãos, estão herdando a cultura coreana. A gente fica sendo muito formal aqui dentro. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? E aí, cadê o amor, irmãos? O brasileiro tem aquele, o caliente, como diz, aquele abraço caloroso, né? Não é verdade? É da cultura do Brasil.
Cadê isso dentro da nossa igreja? Muitas vezes os irmãos se cumprimentam, as irmãs se cumprimentam, não querem nem tocar no rosto. Ai, está suado. Ai, que nojo, né? E daí que está suado, é só limpar de novo, passa a maquiagem de novo. Cadê o amor em nossos corações, irmãos? Veja a igreja primitiva. Por que a igreja primitiva continuava a todo instante a crescer? Porque nessa comunidade havia amor, irmãos. Eles serviam uns aos outros no amor de Deus. Eles serviam os irmãos através deste amor que vinha do Senhor. E não há como uma comunidade que tem o amor de Deus não crescer. E da mesma maneira, se nós temos esse amor em nossa comunidade, irmãos, não há como a igreja Água Viva não crescer, irmãos. Amados, queridos irmãos da igreja Água Viva, será que nós temos esse amor em nosso coração? Será que nós olhamos para cada um aqui, cada uma das pessoas, com este amor? Ou nós, ao invés de amor, temos inveja, temos raiva, temos ódio, intrigas, conflitos? Mas Pedro fala, uma comunidade que está na graça do Senhor, ela tem um amor. Não é qualquer tipo de amor. Ele possui um amor intenso. Intenso. Em outras versões de Bíblia, o amor intenso é traduzido como o amor que dá todo o seu esforço. Amor que se esforça. É isso que quer dizer, irmãos. O amor, você tem que amar o teu irmão. Você talvez não consiga amar, mas você tem que se esforçar. Esforçar. Não é de uma hora para outra que você vai gostar desse irmão, irmãos. Não é de uma hora para outra que você vai começar a dizer você é tão especial. Não, não dá, irmãos. A não ser que você fale da boca para fora. Mas quando realmente há um amor, quando há um esforço, a gente passa a compreender a pessoa, passa a entender a pessoa, e assim por diante nós passamos por um processo que nós começamos realmente a amar essa pessoa em Cristo Jesus. E é por isso que eu peço aos irmãos da igreja Água Viva, vivamos esse intenso amor no Senhor. Que nossa comunidade, que a nossa igreja, esteja com esse amor nos nossos corações, para poder dividir, para poder compartilhar tudo que há em nós. E que assim, sejamos como a igreja primitiva, o lugar onde todos querem estar, o lugar onde todos querem compartilhar, o lugar onde todos querem visitar para conhecer o amor de Deus. Que seja assim a nossa igreja Água Viva. Em terceiro lugar, será que estamos servindo mutuamente, hospitaleiros, sem murmurações? Eu fico muito feliz em vir à nossa igreja. Poxa, a nossa igreja, irmãos, é uma das únicas igrejas que oferecem almoço, não é verdade? Poxa, que igreja que oferece almoço por aí? A nossa igreja oferece almoço. Almoços deliciosos. Almoços muito bons, diga-se de passagem. E as pessoas que servem esses almoços, vocês já viram alguma dessas pessoas com cara de bravo? Já viu alguém dizer, tipo penitenciário, vai, come isso aí, vai embora. Come. Não, irmãos. Não. Todo mundo serve com amor. Eu vejo cada irmão servindo ali. Não, espera, vou trazer mais quentinho, você vai gostar de quem? Irmãos, o servir ao Senhor é nessa hospitalidade que nós devemos servir. Servir aqui diz assim, uns aos outros. Não é um servir unilateral, irmãos. O servir que a palavra de hoje está citando aqui é um servir bilateral. Servimos uns aos outros, juntos. Mas tem irmãos que estão mais de 10 anos dentro da igreja e não sabem servir. Não é triste? Vivem feito clientes dentro da igreja. Garçom, aqui. Traga o meu prato aqui. Senta na mesa da nova família como se fosse o dono dela. Irmãos, o servir é essencial para o teu crescimento. O crescimento, o amadurecimento espiritual, irmãos.
o servir sem murmurações mais ainda. Imagine que você serve ao Senhor dentro da igreja e toda hora você está murmurando. É melhor não fazer, não é verdade, irmãos? Você fez um prato tão gostoso e você vai lá. Vai, come logo que está esfriando. Poxa. E a palavra diz que nós vivemos, então, no versículo 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso, não somente isso, será que estamos servindo? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurações. A gente não tem que ser obrigado a servir, irmãos. Se você está servindo por uma obrigação dentro da igreja, irmãos, reflita mais uma vez perante a Deus. Servir por obrigação, a gente fica limitado em nosso servir. A excelência do servir cai drasticamente. Isso é totalmente visível. Isso é visível. As pessoas sentem, irmãos. Você acha que não, mas as pessoas sentem. Que aquela pessoa está servindo de coração, ou que aquela pessoa está servindo por servir, por uma obrigação dentro da igreja. E por isso, nós devemos servir uns aos outros, mas com grande hospitalidade, sem murmurações. Como isso pode acontecer conosco? É através do amor, o citado anteriormente, quando você tem amor de Deus, a gente consegue servir aos irmãos com hospitalidade, com grande alegria. E quando não há esse amor, não conseguimos fazer isso. Eu desejo de todo o coração que a Igreja Água Viva seja um lugar onde todos servem com todo o amor e todo o coração. Esse espaço que nós temos, esse lugar que nós temos, é para juntos servirmos ao Senhor. Eu gosto daquela frase que tem em padocas por aí: servimos bem para servir sempre. É bem emblemática essa frase, né? Irmãos, é verdade. Temos que servir bem para podermos servir sempre. O que é servir? Você está sendo utilizado por Deus, usado por Deus. Você está sendo instrumento de Deus, irmãos. Não é maravilhoso você ser instrumento de Deus? E você tem que servir bem para poder servir sempre com alegria. Para que todas as pessoas que te vejam digam: poxa, esse realmente ama a Deus. Esse realmente está servindo de coração. Eu também quero ser como ele. Eu também quero servir como ele serviu. Que a nossa igreja seja uma igreja que serve bem para servir sempre. Em quarto lugar, será que temos servido uns aos outros conforme o dom que recebemos como bons despenseiros? Será que nós estamos servindo uns aos outros de acordo com os dons que nós recebemos, irmãos? Cada um aqui deve ter um dom diferente. É necessário vermos e verificarmos o dom que nós temos. Não adianta o desafinado dizer: vou cantar, vou servir no louvor. Imagina a dor de toda a igreja ao escutar aquele irmão, aquela irmã que não canta, toda desafinada. Imagina, irmãos. Nós temos que servir de acordo com os nossos dons. Aquilo que Deus nos deu de talento, são essas as funções que nós podemos exercer com grande excelência. E é por isso que é importante que nós verifiquemos aquilo que nós temos de bom. E assim, através daquilo que nós temos de bom, nós servirmos a nossa comunidade. Eu acho super interessante quando realmente os irmãos têm o anseio de buscar, e procurar por aquilo que lhe é bom para servir a igreja. Como é maravilhoso. Você busca para ver aquilo que você pode fazer melhor dentro da igreja. Imagina. Tem tantas coisas boas que nós podemos fazer, irmãos. Aqui diz: seja bons despenseiros, bons administradores, daquilo que você recebeu de Deus, daquilo que recebeu como dom. Esse dom tem que ser utilizado apenas para a glória de Deus, para engrandecer o nome do nosso Senhor. E por isso que a palavra diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O dom que recebeu. Deus lhe deu um dom, com certeza, irmãos. Deus lhe deu dom. Eu vejo algumas pessoas que têm um dom de comunicação, de recepção excepcional.
Pessoas que sabem receber pessoas assim, com uma alegria, com um sorriso imenso. Né? E tem pessoas que não nasceram para isso. Sempre estão de cara fechada, mas é o natural dela. Né? Então essa pessoa não pode servir para recepcionar pessoas. Não é verdade, irmãos? Da mesma maneira, quando estamos servindo a nossa igreja, devemos verificar aquilo que eu posso fazer de melhor. E por isso que Pedro fala, busque aquilo que realmente Deus lhe deu como dom, e assim sirva a tua comunidade, e assim sirva a tua igreja. E assim que nós possamos servir a nossa igreja, irmãos, com esse coração, buscando o meu melhor para servir da melhor forma aos irmãos que estão à nossa volta. E assim eu quero concluir a palavra de hoje. Rápido, né, irmãos? Versículo 11, vamos ler juntos. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Irmãos, é interessante como os pastores que foram para a Coreia foram extremamente desafiados. Extremamente desafiados. Você enxerga no semblante deles, sabe, aquela vontade de voltar logo para o Brasil e começar a trabalhar com as suas ovelhas, com os seus membros. E quando estivemos no CAL, estivemos cuidando de cerca de 60 e poucas pessoas. Né? E imagina cuidar de 60 e poucas pessoas. Foi um estresse imenso, porque cada um queria ir para um canto, né? E já começamos chegando lá no aeroporto, um irmão perdeu o passaporte, né? Eu me sentia assim como se eu estivesse cuidando de 60 né, barbudos bebês que estão andando comigo, né? E só de coisas que perderam, mas que foram achados, em torno de 30 objetos foram perdidos e foram achados. Vocês dizem, nossa, irmãos, acontece. Né? Mais de 30 objetos. A gente saiu do lugar e falou, Samuel, meu óculos ficou lá no restaurante. Ô, irmão. A gente voltava. Né? A gente saía da igreja, ô Samuel, deixei minha Bíblia lá. Poxa, irmão, vamos voltar então. Né? Chegou no momento que eu quase que dei um grito para todo mundo. Né? Mas assim, nesse instante eu lembrei de uma coisa. Né? Lembrei que a igreja Água Viva estava orando. E através dessa oração eu sentia que Deus estava mais uma vez fortalecendo meu coração, para que eu pudesse continuar a servir com alegria aos irmãos. Imagina, eu ficava com uma cara de raiva, mas sorria assim, sabe? Não, tá bom, não tem problema nenhum, a gente vai lá. E quando chegamos no aeroporto, um pastor disse, Samuel, deixei a câmera no ônibus. A gente chegou aqui na Coreia, aqui no Brasil, deixei minha câmera no ônibus, lá na Coreia. Falei, pastor, esse vai de presente para o motorista do busão. Brincadeira, a gente ligou, a gente está procurando ainda a câmera, né? Esperamos encontrá-la. Irmãos, nesses momentos eu senti que realmente não há como enfrentarmos todas essas coisas com a nossa força. Não dá para fazer com a minha força, com o que eu tenho. Eu necessitava que Deus estivesse suprindo, como diz a palavra, na força que Deus supre. Na força que Deus supre, você poderá superar essa dificuldade. Da mesma maneira, irmãos, na força que Deus te supre, você pode ultrapassar todos os limites dos seus pensamentos para servir a igreja do Senhor. Se você não consegue amar, se você não consegue orar,
Se você está cheio de raiva e de murmurações, busque a força que vem do Senhor. Porque Pedro fala, Deus vai te suprir, Deus vai te dar a força para você poder amar a igreja, para você poder servir a igreja, para você poder amar com todo o coração a cada um que está aqui. E assim, seja a nossa igreja, irmãos. Que não seja um eu te amo em Cristo totalmente falso, mas sim, te amo em Cristo com todo o nosso coração. Pois Ele nos constituiu como uma família em Cristo Jesus. Somos um. Não somos vários. Somos um, irmãos. Estamos unidos para um propósito, que a palavra diz, para glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Tudo isso não é para o bem, não, nosso bem, mas sim é para o bem de Deus, que através desse bem nos traz o quê? Uma alegria, uma paz e uma unicidade para podermos agradecer ao Senhor. Que seja esse o teu coração, que seja esse o teu sentimento nesse momento, que Deus supra com toda a tua força, para que você possa servir a todas as pessoas com o amor de Deus, em oração e sem murmurações. E que seja assim a nossa igreja maravilhosa, a igreja Água Viva. Oremos.